Bom, meus amigos, hoje nós temos um tema bastante intenso também para tratarmos. Nós vamos abrir a palavra e deixar que as Escrituras apenas tracem esse diagnóstico dessa geração tão difícil e conturbada que vivemos. Já estamos fazendo um pouquinho desse diagnóstico em cada um dos dias da semana. Se pudéssemos fazer aqui uma breve recapitulação. Primeiro, o nosso tema foi como viver enquanto Jesus Cristo não vem. E ali vimos uma série de conselhos que Deus nos deu sobre como viver na Nova Babilônia. Depois, no domingo à noite, o nosso assunto foi sobre o Deus desconhecido. E também entendemos um pouquinho que, embora vivamos em uma geração cuja religião ainda é a característica da própria natureza humana, nós vimos que as pessoas andam confusas a respeito de Deus e mesmo os cristãos, muitas vezes, têm erguido altares a um Deus desconhecido. Na segunda-feira, nós estudamos sobre o sofrimento e, no meu ponto de vista, talvez este seja um dos assuntos mais desafiadores vivendo nesta geração não cristã, onde o tema do sofrimento é justamente aquele que é usado para questionar a bondade e o poder e a soberania de Deus. E ontem à noite, como a nossa irmã Isabel já fez o resumo, foi o tema da liberdade, também um assunto fundamental. Hoje o tema é tempos demoníacos. E eu gostaria de, antes de abrirmos a palavra, para estudarmos e lermos primeiro o texto escrito pelo apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo. Convido você a ficar em pé e nós vamos orar mais uma vez, pedindo a bênção e a orientação do Espírito Santo. Querido e bondoso Deus, chegou o momento de nós abrirmos a Tua Palavra, este livro que foi escrito com papel e tinta e que por vezes, pela quantidade que temos, e pelo costume e o hábito de tê-los em nossas bibliotecas, nas estantes das nossas casas, nós podemos até pensar que este é um livro comum. Mas embora ele tenha sido escrito e produzido por objetos, por matéria-prima comum, este não é um livro comum, porque ele é a palavra do Deus Todo-Poderoso. E nós vamos abri-lo, nós vamos lê-lo, nós o estudaremos, e nós também vamos expor aqui as palavras do Senhor nessa noite. E por isso, entendendo, Deus, que em mim não há capacidade, não há suficiência, não há habilidade e que mesmo a oratória, a retórica humana não são suficientes para abarcarem a importância da pregação da Tua Palavra. E é por essa razão que eu quero pedir que aqui neste púlpito, o Senhor, por Tua misericórdia, use a vida deste servo para a Tua glória e para abençoar a Tua igreja. Que ao pregar a Tua Palavra, o Espírito da verdade seja enviado e nos conduza a toda a verdade como Jesus prometeu. Essa é a minha e a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Bom, então vamos à leitura do texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 até o 17. Mas você, Timóteo, precisa saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais inimigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes, pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos e que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé. Mas esses não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência,
o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Paulo escreveu a carta a Timóteo nos últimos dias da sua vida no planeta Terra. E ele sabia disso, porque Paulo se encontrava aprisionado em Roma, em uma masmorra mamertina, uma masmorra úmida, fria, insalubre, e ele já era um homem idoso, carregando sobre si o peso e a carga de um ministério bastante intenso e difícil, e com a sentença de morte sobre a sua própria cabeça. De acordo com alguns estudiosos, a carta a Timóteo foi escrita por volta mais ou menos do ano 67 depois de Cristo. E nessa ocasião a igreja estava passando por um momento de perseguição cruel e sangrenta sob o regime de Nero. Alguns anos antes, no ano 64 depois de Cristo, de acordo com muitos estudiosos, Nero, que era um megalomaníaco, era um homem enlouquecido, um homem que queria construir novamente uma Roma mais bela e mais pujante, teve uma ideia. E ele decidiu, de acordo com alguns historiadores, incendiar a cidade de Roma. Enquanto a cidade era lambida e consumida pelas chamas de fogo, Nero, do alto da torre de Mecenas, assistia o espetáculo das chamas, tangendo a sua harpa e cantando, imaginando como ele poderia reconstruir a cidade de Roma. No entanto, depois de alguns dias, quando quase a cidade completamente foi consumida, eles viram que das 14 províncias que faziam parte do Império Romano, da cidade de Roma, melhor dizendo, 4 delas, que eram densamente povoadas por judeus e cristãos, não foram consumidas pelas chamas, o que deu a Nero um álibi, uma desculpa para colocar a culpa do incêndio sobre os cristãos que viviam naquela região. E dali começou uma perseguição terrível contra a igreja justamente nessa época. Faltou madeira, tamanha quantidade de cristãos que eram crucificados, piche era passado sobre eles para incendiarem as ruas do Império Romano. Quando não, eram lançados nas arenas romanas para os leões os mastigarem, para as feras os estraçalharem diante daquela multidão completamente enlouquecida. E foi nessa época que o apóstolo Paulo, como um dirigente da igreja, como um orador espetacular, como já falei aqui para vocês, e um homem de destaque já nos primeiros anos da igreja, foi aprisionado com a culpa sobre ele de liderar essa rebelião contra a cidade de Roma. E ali está então o apóstolo Paulo escrevendo uma carta ao seu discípulo Timóteo, que ainda vivendo dentro desse contexto, precisava também lidar com alguns falsos profetas, como eu disse ontem a vocês, que já no começo da igreja cristã tensionavam semear algumas heresias no seio da igreja, no meio da igreja. E então Paulo, que estava a ponto de morrer, escreve essa carta cheia de conselhos para o seu jovem discípulo que estava a ponto, e veja, Timóteo era um jovem a ponto de assumir a liderança de uma das igrejas mais importantes daquela época, que era a igreja de Éfeso. E Timóteo era um jovem ainda inexperiente,
imaturo, mas muito responsável, tímido e que ainda precisava lidar com algumas enfermidades estomacais. E é para ele que Paulo escreveu e dirigiu essa carta. Mas eu acredito que ela tem lições nesse capítulo aqui para nós, e eu gostaria de convidar você, portanto, a ir comigo ao versículo 1, de onde nós vamos extrair a primeira lição do texto ao dizer: mas você, Timóteo, meu jovem discípulo, precisa saber disso, ter consciência disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E a primeira lição que eu extraio aqui da passagem é uma lição que diz respeito à condição ética e moral do mundo no tempo do fim. E é importante ressaltar aqui diante da igreja que não existe cristianismo fiel, leal e comprometido com a missão da igreja se nós não estamos envolvidos e crendo que vivemos nos últimos dias da história desse mundo. Porque a tônica da igreja em cada geração, e observe que Jesus permitiu que em cada época da igreja os seus filhos acreditassem que ele voltaria naquela geração, porque uma igreja que não vive em função da vinda do Senhor Jesus é uma igreja sem vida, porque a volta de Jesus é a nossa esperança. E isso não significa dizer que Jesus permite que a igreja viva um auto-engano, não, mas é que a igreja precisa deste propósito e deste alvo para a sua vida. Por isso Paulo começa a dizer: mas você precisa saber disso nos últimos dias. Em primeiro lugar, eu acredito e creio que vocês também, que nós vivemos nos últimos dias da história desse mundo. E Paulo na sequência vai dizer que estes dias são tempos difíceis. Tempos difíceis. É curioso porque quando nós vamos ao significado da expressão, você nota que a intenção do apóstolo Paulo foi destacar a natureza assombrosa e até mesmo complexa do tempo que nós estamos vivendo. Porque a palavra que Paulo escolheu para descrever e que foi traduzida os tempos que ele vivia, crendo que vivia os últimos dias, é a palavra que foi usada na Bíblia também para descrever os endemoniados de Gadara. Lembra quando Jesus atravessou junto com os discípulos o mar da Galileia, e ele chega ao outro lado do mar, e ali estão os endemoniados, e a mesma palavra que foi usada ali para descrever esses endemoniados, também foi usada aqui na nossa Bíblia, quando a tradução foi tida como tempos difíceis. Mas o que Paulo quis dizer literalmente, se nós fizéssemos uma tradução literal da expressão, é que nós vivemos em tempos furiosos, selvagens, violentos ou ainda literalmente demoníacos. Onde a impressão que temos é que os demônios parecem que dominaram a nossa sociedade. E existem coisas que estão acontecendo que são inacreditáveis. Hoje, por exemplo, eu vi uma declaração do Putin dizendo e convocando para a guerra mais 300 mil soldados e dizendo para se prepararem para uma guerra nuclear. E a impressão que nós temos é, às vezes, como eu já disse aqui, que Deus perdeu o controle desse mundo, porque nós vivemos em tempos demoníacos, como diz o apóstolo Paulo. Tempos difíceis, tempos assombrosos, tempos assustadores. E eu acredito que a intenção do apóstolo foi justamente descrever que os tempos que vivemos são tempos demoníacos, porque lá na primeira carta, no capítulo 4 e no versículo 1, esta foi justamente a expressão que ele usou. Paulo vai dizer a Timóteo: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então Paulo está ali literalmente assumindo aqui a visão de mundo cristã de que por trás de casamentos desestruturados, por trás de problemas conjugais, por trás de uma igreja que vive um dilema profundo, como vivemos nesta geração, onde por vezes a impressão que temos é que a igreja está prestes a cair, embora saibamos que as profecias dizem que ela não cairá. Por trás disso tudo, o que Paulo quer dizer é que você deve rasgar
o véu daquilo que você vê e contemplar o que está por trás do véu. Há uma luta espiritual intensa acontecendo neste exato momento, onde Paulo ele vai dizer em Efésios, no capítulo 6, que a nossa luta, a nossa batalha, o nosso conflito não é contra esposos, nem contra esposas, nem contra filhos, nem contra líderes de igreja, nem contra políticos ou tampouco moral. O nosso problema, a nossa batalha é contra principados e o quê? Potestades. É uma guerra espiritual. E nós precisamos restituir essa concepção de mundo no seio da igreja cristã nesta geração. Porque a nossa tendência muitas vezes é ler o mundo apenas de acordo com aquilo, com as lentes que o próprio mundo lê. Mas a lente cristã é uma lente que enxerga que existe uma guerra entre Cristo e Satanás, entre os demônios e os anjos de Deus, exatamente agora. E Paulo vai dizer que os tempos que vivemos são demoníacos. E por que razão? E ele vai começar lá no versículo 1 já dizendo: pois os homens serão egoístas. E no meu entender aqui Paulo estava já determinando justamente o oposto daquilo que Rousseau diria futuramente. Enquanto ele diz que o homem é bom, Paulo vai dizer: não, o homem é mau, o homem é egoísta. E embora você escute pessoas entendendo a sociedade e concluindo que os problemas da sociedade são fruto de circunstâncias ao seu redor, eu não sei se você já viu, mas existem alguns, principalmente inclinados a uma visão revolucionária de mundo, que quando veem determinadas situações acontecendo, eles dizem assim, que isto é que as pessoas, é culpa das pessoas serem vítimas da sociedade. Eu acredito que nós somos influenciados sim pelas circunstâncias ao nosso redor, mas isto nunca é usado na Bíblia como desculpa para praticarmos erros, pecados e desobediência à lei de Deus. A culpa pesa sobre o pecador, porque a Bíblia diz que o ser humano é egoísta. O ser humano é egoísta. A nossa natureza é egoísta. E aí Paulo, assumindo o egoísmo como o problema central da natureza humana, ele vai fazer um diagnóstico para mim aqui que é fundamental, desta geração. E você sabe que ele cita aí na passagem vários problemas, mas no meu entender existe um problema central que resume todos aqueles que Paulo apresentou ali. E eu entendo que Paulo chegou à conclusão que o grande problema desta geração, a geração dos últimos dias, a geração dos tempos demoníacos, é um problema na área do amor, onde as pessoas teriam uma má ou falsa compreensão sobre o que é o amor de fato. E isso não é novo. Porque o próprio Jesus, lá no Monte das Oliveiras, no seu último sermão profético, já havia dito que por causa da multiplicação da iniquidade, o amor aconteceria o quê? Se esfriaria de quase todos. Então Jesus e Paulo apontam para a geração do tempo do fim, dizendo que há um problema na área do amor nesta geração. Mas Jefferson, de onde você concluiu que Paulo identificou esse problema nessa geração? Quando você vai ao grego, há 3 palavras que Paulo utilizou ali, que são derivadas desta palavra grega, que é a palavra philos, que significa amor, literalmente amor. E as 3 palavras aí no texto são as palavras philautos, philarguros e philedonos. Note, as 3 derivadas da palavra philos, e agora a tradução delas literal é philautos, amantes de si mesmos. Tá. Mas qual é o problema de eu ter amor próprio? Na sua Bíblia foi traduzida como egoístas, mas se fizéssemos uma tradução literal seria amantes de si mesmos. E qual é o problema de eu ter um amor próprio? Jesus não disse que eu devo amar a mim mesmo e inclusive amar o próximo como eu amo a mim mesmo, mas não é deste tipo de amor que Paulo está falando aqui. Paulo está falando do amor narcisista, o amor autocentrado, o amor que não se importa com o próximo, o amor que não divide, ou melhor, a ausência do amor que não divide, que não se importa, que não se interessa, que é narcisista e que é capaz de se olhar no espelho e cantar o hino "Quão grande és tu".
É esse amor que Paulo está condenando aqui. Amantes de si mesmos. Há um comentarista bíblico que, falando sobre esse verso de Timóteo, ele comenta em palavras bastante curiosas, dizendo que no universo há Deus, pessoas e coisas. Nós devemos adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Mas, se começamos adorando a nós mesmos, acabaremos ignorando Deus, amando as coisas e usando as pessoas. Então esse é o problema que Paulo está apresentando ali. Então, em primeiro lugar, nós vivemos em uma geração filautós, amante de si mesma. Em segundo lugar, ele vai usar a expressão filarguros, que aí na sua Bíblia foi traduzida como avarentos e que significa literalmente amantes da prata ou amantes do dinheiro. São aquelas pessoas que adoram mamon, que têm a vida dedicada a mamon, que têm a vida voltada ao dinheiro, que correm atrás do dinheiro e que o dinheiro é a razão do seu viver. Paulo então condena a avareza aqui ao dizer filarguros, amantes do dinheiro. E finalmente ele vai também usar o termo filedonos, que significa amantes dos prazeres. Este sim foi traduzido literalmente aí na sua Bíblia. E essa é a razão pela qual eu entendo que ao diagnosticar a última geração, o apóstolo Paulo compreendeu que o centro dos problemas da nossa geração gira em torno da área do amor, onde nós vivemos em uma geração cujas pessoas amam a si mesmas, amam dinheiro, amam os prazeres acima de todas as coisas. Um teólogo católico, no livro Como Vencer a Guerra Cultural, ele vai dizer algo que eu acredito e concordo com ele nesse tópico, embora discorde de muitos outros, mas ele diz que nós não podemos vencer a guerra cultural a menos que vençamos a guerra do sexo, pois o sexo é de fato a religião da nossa cultura. Então, como Paulo disse, falando dos amantes dos prazeres, ou deixa eu ver aqui, filedonos, né, para não confundir, que é a questão do hedonismo. Paulo, ao dizer isso, está descrevendo a nossa geração que tem o sexo, tem os prazeres, tem a erotização como centro, o foco, o alvo dessa geração. Bom, eu quero citar 2 exemplos breves aqui para vocês. Ontem eu falei para vocês de alguns influenciadores digitais que têm moldado e influenciado muito a vida de pessoas, e recentemente lá no Brasil, um desses influenciadores bem conhecidos, que é o Whindersson Nunes, ele havia se casado há 2 anos com a Luísa Sonza, que também é muito conhecida lá no país, não sei aqui, mas eles se divorciaram com pouquíssimo tempo de casados. E ao serem entrevistados, ou melhor, antes de serem entrevistados, eles deram uma justificativa para o divórcio nas redes sociais, eles copiaram o texto, publicaram o texto juntos, e eu gostaria de ler aqui para vocês, a fim de compreendermos como as pessoas estão confusas sobre o tema do amor. Estamos nos separando, disseram eles, para a maioria das pessoas. Mas a verdade é que só estamos terminando uma fase, acabando sim um casamento, mas jamais o amor. Eles tratam o casamento como se fosse apenas uma fase da vida, e não um compromisso duradouro e eterno. Carinho e respeito um pelo outro. Nos amamos e admiramos muito, e se inspiramos um no outro, a ponto de entender que às vezes a gente precisa parar. Então aqui a justificativa dada para a separação, para o divórcio, foi justamente o amor, ou seja, porque nós nos amamos, nós precisamos nos separar. Como assim? A Anitta dando uma entrevista também, e essa entrevista foi recente, eu me assustei quando eu vi ela explicando sobre a visão dela. Hoje o que está em moda em alguns países bem liberais aí do mundo é o que eles chamam de relacionamento aberto, onde você assume um compromisso com uma pessoa, mas você é livre se você quiser manter um relacionamento fora desse compromisso que você assumiu. E são novos termos que eles vão inventando, né? Por exemplo, a poligamia na Bíblia hoje é chamada de poliamor. O adultério de relacionamento aberto. O assassinato de crianças é chamado de aborto, e por aí vai. Eles mudam os nomes, mas os pecados continuam sendo os mesmos. E aqui então a Anitta, dando uma justificativa para esse tipo de relacionamento que a Bíblia condena, ela vai usar o seguinte argumento: lealdade não tem nada a ver com traição. Lealdade tem a ver com consideração, com empatia, com você fazer a pessoa se sentir bem,
com você respeitar aquela pessoa e não ser abusivo. Se a pessoa fizer com que eu me sinta bem, não estou nem aí se ela mantém relação sexual com outra. Nem me conta, faz o que quiser e volta. Se eu continuar me sentindo, e aqui está o trecho, me sentindo amada, como assim? Desejada, especial, não estou nem aí para o que a pessoa faz quando eu não estou presente. E eu vejo isso e concluo, as pessoas estão enlouquecidas sobre o tema do amor. O amor, ao invés de ser considerado um princípio absoluto regulado pela ética cristã, passou a ser um sentimentalismo doentio nessa geração. E é isso que Paulo está diagnosticando aqui no texto de Timóteo. Cuidado, porque nos últimos dias os homens serão filarguros, filautós e filedonos, amantes da prata, amantes do dinheiro e amantes de si mesmo. Só que o tema não parou por aí. A coisa fica ainda mais assombrosa. E é daí que Paulo vai descrever o caráter demoníaco dessa geração. E me desculpe, mas Paulo não está aqui falando do mundo nesse diagnóstico que ele faz. Paulo está falando, sabe de quem? Da igreja. E qual é a prova que tenho disso? Vamos ao versículo 5 do texto. Versículo 5, Paulo vai dizer que estes, tendo forma de piedade, ou seja, os amantes do dinheiro, os amantes dos prazeres e os amantes de si mesmos, eles têm forma de piedade, aparência de cristãos, aparência de bondade. A palavra piedade, no contexto aqui da igreja primitiva, ela era utilizada principalmente aplicada à regeneração, a um crente nascido de novo. Então, quando ele diz tem forma, tem aparência de piedade, ele está falando para a igreja, e ele conclui, mas negando o poder dela, fique longe também deles, ou seja, fuja deles, porque eles são amantes do dinheiro, amantes dos prazeres e amantes de si mesmos, são egoístas. Fuja deles, fuja deles. Há uma aparência de piedade, há uma casca, um verniz que é capaz de enganar. E este é o tema mais difícil. Os falsos profetas que estão no meio cristão é o que Paulo está condenando e desmascarando aqui. Eu vi uma frase certa vez que dizia que é possível contar um monte de mentiras dizendo só verdades. Você entendeu? É possível contar um monte de mentiras dizendo só verdades. E, aliás, um dos grandes aplicadores dessa teoria foi Goebbels, o marqueteiro de Hitler, do regime nazista, porque ele vendeu uma ideia que parecia ser extremamente espetacular e quando essa ideia foi aplicada, foi a maior atrocidade já praticada, talvez com seres humanos com iguais na história do planeta Terra. Fuja deles. Tem aparência de piedade. Eu já mostrei para vocês aqui esse exemplo, então eu vou passar por alto sobre ele. Quando nós falamos sobre o relativismo, eu trouxe aqui para vocês o exemplo de... E por que eu estou citando muitos atores, artistas, cantores? Porque a classe artística do nosso mundo é aquela que mais influencia a sociedade. E não é por acaso que hoje nós vemos na própria igreja cristã, e eu não estou falando só de adventistas, que a maioria daqueles, e você verá, que estão assumindo pautas condenadas pela palavra de Deus nesta geração, fazem parte do que eu chamo hoje de classe artística da igreja. E aqui nós vimos um exemplo daquela pessoa que eu disse que se batizou numa igreja, e que foi perguntada se continuaria desfilando no carnaval, e ela usa o argumento do amor de Deus para dizer que não tem problema nenhum. Ou seja, novamente, nós temos aqui um exemplo, uma evidência de uma compreensão equivocada do que é o amor. Esse é um outro exemplo. E eu tenho falado sobre esse movimento algumas vezes aqui, com o objetivo de, se em algum momento isso bater nas portas da sua igreja, da sua comunidade religiosa, ou de você jovem, principalmente, que está aqui, abra os seus olhos. É um movimento que lá no Brasil tem ganhado um pouco de adeptos que são barulhentos, são mais barulhentos do que numerosos, mas tem uma certa influência. E que beberam de fontes de alguns movimentos lá dos Estados Unidos, e eu sei que aqui na Europa há movimentos e países cujo
esse tipo de visão também está afetando a visão da igreja em muitos lugares. E aí, há alguns anos, isso foi 2020, se eu não me engano, uma pessoa que fazia parte da igreja adventista lá do Brasil, não vou falar o nome dela, mas ela era uma cantora, ela resolveu se pronunciar nas redes sociais. Ela saiu da igreja antes de fazer isso e foi muito ética ao se posicionar dessa maneira, mas esta pessoa assumiu uma orientação sexual diferente daquela que a Bíblia aprova. Ela resolveu se relacionar com uma pessoa igual ao seu sexo. E eu não tenho absolutamente nada que ficar aqui criticando, e as pessoas são livres para fazer o que quiserem com a sua vida, e mais, eu poderia talvez até desejar que fossem felizes, embora eu não acredito que é possível termos felicidade fora dos propósitos de Deus. Então a minha questão aqui não são com as pessoas, mas é com o erro, novamente, na área do que é o amor cristão e bíblico. Essa página então, eles se posicionaram sobre esse post, esse posicionamento que foi assumido por essa ex-cantora nas redes sociais, e essa página que se diz Adventista Subversivo fez a seguinte declaração: quero deixar aqui toda a minha admiração e carinho para a cantora X e para sua companheira Y. Parabéns pela coragem de se posicionarem e de viverem o mais sincero e puro amor em meio a este mundo de ódio, fanatismo e preconceito. Deus seja louvado pela vida de vocês. Você observou? Para você ter um pouquinho de ciência, muitos desses movimentos aí hoje estão tão assim equivocados sobre a visão bíblica do que é amor, do que é amar, que eles chegam ao ponto de dizer que o relacionamento de Jonatas e de Davi, que era um amor abnegado, um amor difícil de você ver na sociedade, mas era um amor cristão, era um amor judeu, era um amor bíblico, era um amor regulado pela palavra de Deus. Muitos hoje que estão influenciados por esses movimentos subversivos, dizem que Davi e Jonatas eram homossexuais, porque não entendem o que é o amor. Eu quero abrir um parênteses rápido aqui, antes que a gente confunda algumas coisas. Quando nós falamos, por exemplo, de homossexualidade, em momento algum, e eu acredito que nós como igreja ainda precisamos aprender a lidar com esse assunto dentro da igreja, porque o homossexual, ele não é um pecador pior do que nenhum outro tipo de pecador dentro da igreja. Nós somos iguais, e todo homossexual que luta contra a sua prática homossexual, ele deve ser respeitado, aceito, batizado na igreja e deve ter a possibilidade de exercer qualquer atividade na igreja como um verdadeiro e genuíno filho de Deus nascido no reino dos céus. E não significa que o homossexual que se converte, ele precisa passar a amar uma outra pessoa do sexo diferente do seu. Não. Tem homossexuais que lutam e que se convertem e que não conseguem ter uma paixão, um amor eros por uma pessoa de um sexo biológico distinto do seu, mas que lutam contra o seu desejo sexual. Se você quiser entender um pouquinho disso, tem um pastor de lá do Brasil, hoje ele está nos Estados Unidos, na realidade, que é o pastor Eleazar Domini. No canal Fala Sério Pastor, ele entrevistou umas 4 ou 5 pessoas, homossexuais, transexuais e algumas outras classes de gênero. E se você quiser entender como essas pessoas aprenderam a lidar de maneira cristã com a sua homossexualidade, eu recomendo que assistam. Porque às vezes nós criamos rótulos. As pessoas que se convertem, elas têm que se comportar assim. E não. E nós precisamos aceitá-las como filhos de Deus, como quando passam por essa experiência. Eu recomendo que assistam. E não foram só adventistas que ele entrevistou, tá bom? Não foram só adventistas. Então, voltando aqui ao que nos interessa, um problema na área do amor. Paulo identificou tudo isso e ele vai dizer, e eu volto a repetir, abram seus olhos. Nós vivemos em tempos difíceis, em tempos demoníacos, cujas pessoas são amantes de si mesmos, amantes dos prazeres, amantes do dinheiro. Fuja deles porque eles têm aparência de piedade. Mas quem são esses? Como identificá-los?
Agora vamos à segunda extração do texto que nós vamos fazer, segunda exposição do texto. Vamos ao versículo 6 e 7 agora. Paulo vai dar uma característica indispensável para identificarmos esse grupo de pessoas. E ele vai dizer: pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo e que nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Mas, irmão Jefferson, isso daí está parecendo meio machista. E eu quero dizer para você que a Bíblia não é machista, embora alguns digam isso a respeito da Bíblia. A Bíblia foi escrita em uma cultura machista, mas a Bíblia não é machista. A Bíblia exalta a mulher como nenhum outro livro antigo talvez o faça. Tanto é que quando você estuda a história de Jesus, e se você analisa o anúncio da ressurreição de Jesus sob a perspectiva do marketing e da publicidade, há um erro de estratégia na Bíblia. Porque quem foi o primeiro grupo que viu Jesus ressuscitar e que anunciou para os demais discípulos que ele havia ressuscitado? Quem foram? As mulheres. Então a Bíblia exalta, a Bíblia valoriza, a Bíblia respeita as mulheres. E nós já falamos sobre isso aqui. Então a Bíblia não é um livro machista. Só que na época do apóstolo Paulo, vivendo em uma cultura machista e que excluía algumas mulheres da sociedade, os homens, quando se ausentavam do lar, as mulheres, por sua vez, não tinham a possibilidade de se desenvolver intelectualmente e muito menos teologicamente, elas ficavam vulneráveis. De tal maneira que os falsos profetas da igreja naquela época aproveitavam a ausência dos maridos, que eram estudados, que tinham mais capacidade, para se infiltrar na casa dessas mulheres a fim de seduzi-las. Seduzi-las. Eram homens que, e a palavra que Paulo usa aí no texto, deixa eu pegar a exata palavra que na minha Bíblia aqui diz assim, que eles conseguem cativar mulheres tolas. Na sua Bíblia diz cativar aí também? Lá no versículo 6, cativar. A palavra cativar no idioma original sugere uma operação militar. Quando você vai para a guerra, você não vai escancarando as suas estratégias, você é furtivo, você é melindroso, você vai de maneira manhosa, enganosa, como diz Paulo, aparência de piedade. É assim que eles penetravam nas casas dessas mulheres. E tem mais, a Bíblia cita duas características dessas mulheres ao dizer que elas estavam sempre aprendendo e nunca chegavam à compreensão da verdade. Ou seja, era um grupo de pessoas que estava sempre na igreja, que até participava das atividades da igreja, ouvia sermão a semana inteira, mas não tinha uma experiência de vida nova, de regeneração. Por quê? Porque ele vai citar a segunda característica ao dizer que elas eram levadas por todo tipo de desejo. Ou seja, eram amantes dos prazeres. Eram os sentimentos que falavam mais altos na vida dessas mulheres e acabavam sendo seduzidas pelas propostas dos falsos profetas. Vejamos aqui o que esse comentarista bíblico diz no livro de 2 Timóteo. Paulo diz que o método empregado por esses mascates da heresia não era direto e aberto, mas furtivo, secreto e manhoso. É assim que os falsos profetas agem. Eles agiam como ladrões, não entravam pela porta da frente, escolhiam uma hora em que os homens não estavam em casa para seduzir as mulheres com mensagens falsas. Tudo bem, mas o que isso tem a ver comigo? Hoje nós vivemos em uma sociedade cuja mulher, graças a Deus, já conquistou o seu espaço, já pode estudar, já pode se desenvolver intelectualmente, teologicamente, já não depende do homem para fazer a defesa da sua fé, das suas convicções. Nós vivemos em uma sociedade assim. O que esse texto me ensina? No meu ponto de vista, o grupo que hoje faz parte da nossa sociedade e cujas características reproduzem exatamente o que acontecia na experiência dessas mulheres são jovens, porque eles são inexperientes e eles são levados de um lado para o outro por todo tipo de prazeres. E os falsos profetas se aproveitam desse espírito dos jovens, o desejo de ser... O jovem, ele sempre quer ser revolucionário, né? Inclusive tem um autor, um psicólogo, se não me engano, canadense, chamado Jordan Peterson,
e ele era ateu, hoje ele já não é mais. Eu não sei se ele é cristão, mas ele não é mais ateu. Mas ele toma muito assim essa situação da juventude, da nossa geração. Nós somos a geração que vai transformar o mundo, e aí nós vemos muitas coisas acontecerem, né? Órgãos aí públicos dando visibilidade para alguns jovens que realmente parecem revolucionários, transformadores e etc. E o jovem é uma bênção. Paulo escreveu um livro inteiro para o jovem na Bíblia. Que livro foi? Eclesiastes. Foi escrito por jovens. Só que o jovem se esquece muitas vezes que a juventude não são as 4 estações. A juventude é só o que, de acordo com Paulo? A primavera da vida. E às vezes a gente acha que a juventude é tudo. Então, o Jordan Peterson, ele pergunta o seguinte: olha, antes de você, jovem, querer transformar o mundo, você já arrumou o seu quarto primeiro? Espetacular, né? Espetacular. Eu acho isso fenomenal. Porque pessoas que hoje não são capazes de pegar as suas roupas jogadas em casa e colocar no cesto, ou dobrá-las ao menos dentro do guarda-roupa, querem transformar o mundo para se tornar um lugar melhor. É o espírito dos jovens. E aí os falsos profetas, de maneira furtiva, de maneira manhosa, se aproveitam desse espírito de revolução para seduzir a juventude. E será que isso está acontecendo? Bom, vamos avançar um pouquinho mais. Vamos comigo ao versículo 8 agora, onde Paulo vai dar mais característica desses grupos que são os falsos profetas. Versículo 8, ele vai dizer: e do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé. Você sabe quem são Janes e Jambres? De acordo com a tradição judaica, sabem quem são? Os judeus acreditam que Janes e Jambres eram aqueles 2 magos que lá na terra do Egito, quando Moisés fazia os milagres de Deus, ficavam imitando os milagres de Moisés de maneira falsificada. Qual é a conclusão que eu chego? Paulo está dizendo que uma grande característica dos falsos profetas é distorcer, deturpar a verdade. E uma das coisas que a Bíblia chama de verdade está em João 17:17, onde Jesus diz: santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Saibam, os falsos profetas, eles distorcem a palavra de Deus. Eles não vão negá-la, mas eles vão diminuí-la. Eles vão desprezá-la. Eles vão remover a autoridade dela, porque uma igreja que acredita na autoridade, na suficiência, no poder, na primazia, na totalidade da palavra de Deus, é uma igreja sólida. Então, uma das coisas que os falsos profetas precisam fazer para destruir a igreja é seguramente destruir a autoridade da palavra de Deus. E é lógico que eles não vão dizer para você que a Bíblia não presta. Eles vão criar argumentos retóricos, palavras bonitas. Lá no meu país, agora o que está em alta são esses falsos profetas dizerem que eles leem a Bíblia sob a ótica do que eles chamam de Jesus como chave hermenêutica. Mas o que é Jesus como chave hermenêutica? Nada mais é do que a influência perigosa da teologia liberal, que usa um método chamado histórico crítico para interpretar a Bíblia e que foi condenado pela igreja no ano de 1996, se não me engano, numa reunião de concílio da Associação Geral, não da Assembleia Geral, mas no concílio anual que é feito, a igreja não recomenda que os seus pastores, que os seus membros leiam a Bíblia sob a ótica do método histórico crítico. E o que é o método histórico crítico? Em outras palavras, a Bíblia precisa ser analisada pela crítica racional. Tudo aquilo que não pode ser comprovado pela ciência, pela razão, é mito, é alegoria e não existiu. Ou seja, Gênesis 1, 2 e 3 não são literais. Algumas coisas que na Bíblia parece que são princípios devem ser criticados pela cultura da sua geração. Vamos a alguns exemplos aqui. Este aqui é um pastor de lá do Brasil, muito conhecido. Por lá, eu não sei aqui, e muitos desses subversivos da igreja lá no Brasil dão visibilidade e promovem os conteúdos desse pastor. É um pastor batista com uma visão mais liberal lá no país, adepto da chamada teologia da libertação, que aqui eu acho que não influenciou tanto, mas a teologia da libertação, ela é uma teologia
liberal reformulada para a realidade social do meu continente, a América, principalmente do Sul. E aí esse pastor, no meio da pandemia, fez uma pregação. Eu não lembro, deixa eu ver se eu tenho anotado aqui o nome da pregação dele. Tem sim, Cartas Vivas contra Letras Mortas. E aí essa pregação está completa no YouTube. Eu separei só um trecho daquilo que ele comenta sobre a Bíblia. Ao longo do seu sermão, ele afirma: a ética bíblica reflete uma estrutura de sociedade daquele tempo, daquele mundo, daquela época. E não dá para a gente pegar um texto que foi escrito 4.000 anos antes, 3.000 anos, 2.000 anos, e trazer para hoje, aplicando literalmente o que esse texto está dizendo, sem perceber que nas suas linhas, a Bíblia é insuficiente. Mas, nas suas entrelinhas, na revelação que traz a respeito de Cristo ressurreto, a Bíblia explode, promovendo uma grande revolução, uma grande transformação no mundo. Então a gente precisa o quê? Atualizar a Bíblia. É isso que nós acreditamos. Bom, ele conclui: não é possível tratar a Bíblia como um livro que revela verdades absolutas, porque nós não somos seguidores de um livro, nós somos seguidores de Jesus, como se Jesus e a Bíblia estivessem em contradição. Lá no Brasil hoje, muitos que evocam, que pregam, que clamam a autoridade, que proclamam a autoridade da Bíblia, estão sendo tratados por esses movimentos aí como bibliólatras. Bibliólatras. Porque na visão deles, Jesus e a Bíblia em alguns momentos estão em oposição, em antagonismo, em distinção. E aí quando eu comecei assim a observar as publicações desse grupo chamado Adventistas Subversivos, e eu só estou citando eles, e infelizmente o problema é que eles não têm coragem de dar a cara realmente para mostrar quem são, embora a gente já tenha suspeitas assim quase conclusivas de quem está por trás desses movimentos. E não se enganem, não são pessoas ignorantes, alguns talvez até teólogos. Por exemplo, vejam o que escreveram aí para mim, e isso daí não é qualquer pessoa que escreveu. Eu cheguei para eles e perguntei: olha, o negócio é o seguinte, eu estou vendo as publicações de vocês e eu quero saber se vocês realmente acreditam na autoridade e na inspiração da Bíblia, exatamente como a Igreja Adventista do Sétimo Dia ensina. Essa foi a resposta que eles me deram. Abro aspas para as palavras deles. A palavra de Deus está na Bíblia, mas nem tudo que está na Bíblia é palavra de Deus. O filtro ou o parâmetro que define o que é palavra e o que é escritura é Jesus Cristo. Por isso, eu o chamo de chave hermenêutica. O Evangelho são as lentes sob as quais a Bíblia deve ser lida. É dessa forma que entendemos o que é humano e o que é divino nas Escrituras. E o que a Bíblia diz? Quanto a esses grupos de pessoas, são amantes dos prazeres, amantes do dinheiro, amantes de si mesmos, aparência de piedade, fuja deles, porque são como Janes e Jambres, falsificam a verdade, distorcem a palavra de Deus, se aproveitando do espírito de pessoas revolucionárias, de jovens que têm os sentimentos aflorados para enganá-los. Fuja deles, diz o apóstolo Paulo. Abra os seus olhos. É necessário nós entendermos isso nessa geração, porque não se engane. Jesus Cristo disse de maneira clara que, se possível, os enganos seriam tão terríveis que enganariam até mesmo quem? Os escolhidos. Então nós não estamos lidando com brincadeira aqui, no universo teológico. Os enganos são sutis. Sutis. Sabe o que me dá paz? De que apesar de tudo que nós enfrentamos nessa geração, Jesus Cristo continua no controle da sua igreja. E Ele continuará até o fim. E o que Paulo está apresentando aqui no contexto vai nos dar ainda mais esperança e mais certeza de que Deus está no controle de tudo. Porque ali no versículo 10 e 11, voltemos agora ao texto, estamos nos aproximando já da conclusão, mas você, Timóteo, versículo 9 primeiro, eu tinha ido para o 10, versículo 9. Mas esses, ou seja, os amantes do dinheiro, os amantes dos prazeres, os amantes de si mesmos, que têm aparência de piedade, esses não irão longe, louvado seja Deus por isso. Porque a insensatez, a loucura deles, ficará o quê? Evidente a todos, diz o apóstolo Paulo, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres.
Então o que o Senhor está dizendo é: eu vou desmascarar esses enganadores no meio do povo de Deus. Já começou a acontecer um pouco disso lá no meu país. Teve um cantor famosíssimo de lá que convidou uma teóloga católica feminista, para você ter noção, excomungada pela própria Igreja Católica. Porque o que essa mulher prega é heresia terrível. Ela acredita num Deus panteísta. E esse cantor famoso da igreja convidou essa mulher para falar no seu canal para um público majoritário de jovens, descrevendo a Deus como barata, Deus como árvore, Deus como uma série de coisas. Ela falou essas palavras, e nós tínhamos ali um grupo de 4 ou 5 mulheres que se dizem adventistas, dialogando com essa mulher, sorrindo diante das insanidades que estavam sendo ditas ali. Fuja deles, diz o apóstolo Paulo. Vamos ao versículo 10 e 11, mas ao lado bom da história agora. Nem tudo está perdido. Mas você, Timóteo, Paulo vai dizer, você tem o quê? Me ajudem lá. Você tem o quê? Seguido. Então, desse grupo que falsifica a verdade, que distorce as escrituras, que despreza a autoridade da Bíblia, que é amante do dinheiro, amante dos prazeres, amantes de si mesmo e tem aparência de piedade, desse grupo, fuja deles. Mas há um outro grupo que Paulo vai dizer, você tem seguido. Mas seguido o quê? De perto, o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas tribulações e os meus sofrimentos. O que Paulo está dizendo aqui, em outras palavras, é: há no meio dessa situação difícil, onde há uma mistura do joio e do trigo, há pessoas dignas de serem seguidas dentro da igreja de Deus. Há pessoas assim. Pessoas que Paulo vai dizer, siga o meu ensino. Com isso, o que Paulo afirma é, siga aqueles que ensinam a verdadeira doutrina, a doutrina da igreja, que tem compromisso com a doutrina apostólica, a crença da igreja, dos pioneiros da igreja. Timóteo, siga o meu ensino, fuja deles, mas siga o meu ensino. Em segundo lugar, a minha conduta. Porque não adianta pregar e falar coisas verdadeiras se a sua vida não estiver de acordo com aquilo que você prega. Então, siga aqueles que pregam a verdade, que vivem a verdade, e tem mais, meu propósito, Paulo vai dizer. Siga pessoas que têm propósito de vida, objetivo, razão de viver. Eu sei que, mesmo aqui nessa igreja, tem muitos homens e mulheres de Deus aqui. Vocês que são jovens de maneira especial, siga-os. Faça discipulado com eles. Eu sei que isso não está mais assim alta na nossa geração, mas discipulado é bíblico. Se você analisa a história bíblica, você verá que Josué seguiu Moisés, que Eliseu seguiu Elias, que Timóteo e Tito seguiram o apóstolo Paulo, porque jovem sempre andava com pessoas maduras para amadurecer na vida, para terem experiência de vida, para carregarem o bastão que foi carregado por homens de Deus quando eles tombassem. Mas para isso a gente precisa seguir o ensino, a conduta, os propósitos. E Paulo vai dizer ainda mais: a minha fé, a minha paciência, o meu amor, as minhas perseguições, etc. Siga, Timóteo. Só que não é para seguir qualquer um também. E aí eu preciso que alguns agora atentem para esse detalhe, porque talvez eu vou tocar num tópico que seja um pouco incômodo para alguns. Porque Paulo vai dizer no versículo 14 e 15 agora, 14 e 15, quanto a você, o que ele aconselha Timóteo a fazer? Quanto a você, o que? Permaneça. Cristão é conservador. Não existe cristão revolucionário, não existe cristão reacionário, não existe cristão de direita nem esquerda, existe cristão conservador. E o que é ser um cristão conservador? Conservar não significa que você é um tradicionalista, são coisas diferentes. Tradicionalista é aquela pessoa que se apega com coisas na igreja que até são boas, mas que não necessariamente você precisa manter aquilo como se fosse um princípio.
Conservar é você observar aquilo que foi testado no passado, que foi usado no passado, que deu certo lá, que foi provado pela palavra de Deus e que se comprovou correto. Conserve, Paulo está dizendo. Permaneça, permaneça. Mas não é no que eu acho, não é no que eu penso, não é no que eu imagino e nem no que eu gosto. Paulo vai explicar no que eu devo permanecer. Ele continua o texto. Quanto a você, Timóteo, permaneça, seja um conservador naquilo que você aprendeu e em quem você acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu e que desde a infância você conhece o quê? As Sagradas Letras. Então, quando Paulo fala permaneça, é permaneça no quê? Na palavra. Toda doutrina que é comprovada aqui, que é fundamentada aqui, toda a história que está estabelecida por aqui, permaneça. Permaneça. E abra os seus olhos com aqueles que têm aparência de piedade. É nas Sagradas Letras, como diz o apóstolo. E agora nós chegamos ao fim. E eu não sei se nós damos muitos estudos bíblicos, e esse texto que nós vamos ler aqui na sequência, é usado por nós muitas vezes em estudos bíblicos para falar sobre a inspiração da Bíblia. Mas agora você vai entender por que Paulo terminou esse texto assim. Porque Paulo estava falando de um grupo de pessoas que fariam uma confusão na igreja na última geração, vivendo nos últimos dias, que são amantes de si mesmos, amantes dos prazeres, amantes do dinheiro, que têm aparência de piedade, mas que como Janes e Jambres distorcem a palavra de Deus para enganar, para seduzir, para ludibriar de forma furtiva, com palavras bonitas, retóricas deslumbrantes, mas enganosas. E aí, por essa razão, Paulo conclui esse capítulo para Timóteo, dizendo o seguinte, olha o que Paulo vai falar, versículo 16 ao 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Louvado seja o nome do Senhor. Se você vai ao idioma original, a palavra que foi traduzida ali no texto dizendo toda a Escritura é o quê? Inspirada. A palavra inspirada no grego significa literalmente soprada por Deus. De tal maneira que este livro aqui, embora não tenha sido ditado por Deus, Deus não chegou para João quando estava escrevendo os seus livros e disse assim, ô João, senta aí, pega um papel, uma caneta e vamos começar. No princípio, aí João escreve, no princípio, não foi assim que a Bíblia foi escrita. A Bíblia são os pensamentos de Deus traduzidos em linguagem humana. Deus deu liberdade para os profetas expressarem de acordo com a sua educação, com as suas limitações, mas regulados pelo poder do Espírito Santo, Deus deu liberdade para eles registrarem e escreverem a Bíblia. De tal maneira que eu volto a repetir, esse livro aqui, esse livro, são os pensamentos de Deus traduzidos em linguagem humana. É a palavra do Deus Todo-Poderoso, é inspirada por Deus. E a Bíblia, ela ainda sugere, de acordo com a passagem, de que se todos os livros do mundo um dia se perdessem e só a Bíblia sobrasse, ela seria útil para o ensino, para a educação, para a correção, de tal maneira que a Bíblia, ela é um livro poderoso, autossuficiente, salva, tem primazia, é um livro total, é um livro soberano. A Bíblia é a palavra de um Deus todo-poderoso. É um livro que transforma vidas, é um livro que liberta vidas, porque este livro, volto a repetir, é a palavra de Deus. Toda pessoa que chegar para você e colocar a Bíblia, cristãos, tá? De ateus a gente até espera isso, mas todo cristão que chegar para você, seja lá usando o argumento que for, a retórica que for, tentando diminuir a autoridade da Bíblia, repreenda, porque é um falso profeta. Você não precisa ter ódio dele, você não precisa desprezá-lo, mas você precisa dizer com autoridade, eu creio que este livro é a palavra do Deus Todo-Poderoso. E se você tem dúvidas disso, então passe a estudar com seriedade esse livro. Estude esse livro. Estude esse livro. Mas ele é a palavra de um Deus pleno, bendito e poderoso. E olha,
eu concluo aqui com a leitura, e é por isso que eu amo essa igreja, porque a primeira crença fundamental da Igreja Adventista do Sétimo Dia, é por isso que eu creio nela. Eu já falei para vocês aqui que eu não sou um obreiro assalariado pela igreja, e Deus tem me mantido nessas condições, nesse ministério, eu acredito, para poder de maneira assim, sem nenhum tipo de influência, dizer para vocês que eu creio nesta igreja, não porque ela me paga, mas eu creio nesta igreja porque eu vejo que ela é uma igreja comprometida com a vontade de Deus para esta última geração. E eu creio nela. E eu acredito que apesar das conturbações, e veja, Ellen White teve uma visão. E ela viu a Igreja Adventista do Sétimo Dia como um navio. E ela observou que em frente a este navio, a esta embarcação, um iceberg de tamanhos grandioso se levantou. E ela ouviu alguém de dentro do navio dizer: desviem do iceberg. Só que logo em seguida ela ouviu uma outra voz, dando uma ordem diferente, dizendo: não, enfrentai-o, lute contra o iceberg. E o navio, que a igreja enfrentou, deu de frente com ele. E quem fala isso para vocês aqui é alguém que já contou a história nessa igreja, de que eu fui durante 10 anos da minha vida um inimigo da Igreja Adventista do Sétimo Dia, dizendo que essa igreja é Babilônia, que Deus tinha abandonado essa igreja, mas essa visão, ela me leva a concluir, porque a embarcação chocou-se contra o navio, sofreu algumas avarias, só que em momento algum, ela disse que as pessoas que estavam seguras no navio seriam salvas saltando dele, fugindo em botes salva-vidas. Não, o navio se chocou, sofreu algumas avarias, mas ela termina a visão dizendo que o navio, graças a Deus, chegou até o porto seguro, foi levado até o fim. Eu acredito que Deus é o capitão dessa embarcação chamada Igreja Adventista do Sétimo Dia. E a primeira crença fundamental dessa igreja diz: as Escrituras Sagradas, o Antigo e o Novo Testamentos, são a palavra de Deus escrita, dada por inspiração divina, por intermédio de santos homens de Deus, que falaram e escreveram ao serem movidos pelo Espírito Santo. Nesta palavra, Deus transmitiu ao homem o conhecimento necessário para a salvação. As Escrituras Sagradas são o quê? Infalível, a infalível revelação de sua vontade. Nós não acreditamos na inerrância bíblica, tá? Mas nós acreditamos na infalibilidade bíblica, são duas coisas diferentes. Depois, os amigos aqui da igreja de vocês, se puderem, se comprometem a explicarem para vocês essa distinção. Nós não acreditamos, como o evangelicalismo neopentecostal e pentecostal, na inerrância da Bíblia, mas nós cremos na infalibilidade da Bíblia. Constituem o padrão, ou seja, ela é a norma de caráter, a prova de experiência, o autorizado revelador de doutrinas e o registro fidedigno dos atos de Deus na história. Bem-vindo, você que é adventista do sétimo dia, congrega em uma igreja que crê que a Bíblia é a palavra de Deus Todo-Poderoso, e ele é um livro suficiente, total, tem a primazia, de tal maneira que só pela Bíblia nós podemos alcançar os objetivos e a mensagem para a nossa salvação. Creia na palavra de Deus, ame esse livro, estude esse livro, e a Bíblia diz que esse livro educa, e ele educa na justiça de Deus, e a educação de Deus não é fácil muitas vezes, e nós estávamos passando pelo processo da educação do Senhor, porque quando você estuda a palavra, quando você começa a pedir coisas para Deus, Senhor me transforma, Senhor me prepara para ser um pregador da Tua palavra, Senhor me prepara para Te servir nesse mundo, Deus começa a responder, só que muitas vezes não da maneira como nós desejamos ou esperamos, mas da maneira como Ele quer. E as frustrações vieram na nossa vida, nós fizemos planos, mas a vontade de Deus estava acontecendo. Primeiro com o filho, Deus não queria que nós tivéssemos filho, ao menos naquele momento. Depois com uma ceia de Natal, e a nossa ceia de Natal foi frustrada. E aí nós oramos a Deus pedindo o expansor para minha esposa, e Deus não permitiu o expansor. Eu me frustrei mais uma vez, porque eu comprei o objeto que eu falei para vocês ontem, crendo que Deus providenciaria, mas Deus não providenciou.
E ontem a Bruna, inclusive, estava me lembrando bem da história. Tem coisas que me marcaram mais e outras que a marcaram melhor do que para mim, que nós esperamos até o penúltimo dia. A mastologista que faria a cirurgia na minha esposa dá uma notícia, porque ela havia assim se comprometido a fazer o que fosse possível para conseguir o expansor. E para quem não estava aqui, o expansor é um objeto que a minha esposa precisava colocar na cirurgia. Ela removeria as duas mamas, e ela precisaria colocar esses objetos para expandir o seio, a pele do seio, para depois colocar a prótese. Mas não havia o expansor. E aí eu terminei ontem contando para vocês que um casal da minha igreja, casal de enfermeiros, me ligaram quando eu estava na frente do hospital dizendo: Jefferson, nós conseguimos, pede para eles esperarem, ainda dá tempo da gente levar o expansor até vocês para a cirurgia. Só que tinha um problema que eu não contei para vocês. O hospital onde a minha esposa faria a cirurgia, que é um hospital público, né? Lá, graças a Deus, apesar de alguns lugares no Brasil a saúde pública ser ruim, existem outros lugares, como o nosso, lá onde nós moramos, que espetacular. A maneira como trataram a minha esposa assim, foi sensacional, sensacional. Não temos nada que reclamar. Mas havia um problema. Algumas pessoas antiéticas e imorais, em anos passados, para fazer algumas cirurgias nos hospitais, e o hospital carecendo de insumos para essas cirurgias, exames ou coisas dessa natureza, essas pessoas pagavam pelos insumos, levavam para o hospital e depois sabe o que faziam? Colocavam o hospital na justiça. O hospital aceitava e essas pessoas imorais colocavam o hospital na justiça. E aí por isso o hospital adotou um protocolo interno de não aceitar nenhum insumo privado dentro das dependências do hospital. Sem exagero, nós tivemos o contato de pelo menos umas 25 ou 30 pessoas dizendo que queriam pagar para que a minha esposa colocasse o expansor. E aquilo foi uma decepção muito grande, porque a gente não sabia, mas a Bruna ficaria deu mais ou menos um ano sem os seios, sem as mamas, um ano inteiro. Talvez para alguns isso não diga muita coisa, mas para uma jovem de 33 anos, agora 32, na época 30 anos de idade, e isso era o que me causava mais preocupações. Eu tinha assim, durante toda a trajetória, eu assumi um compromisso na minha vida. Eu vou ficar do lado da minha esposa, e olha, o meu ministério eu deixei de lado. Naquele ano eu entendi que o meu ministério é cuidar da Bruna. E tudo o que eu puder fazer para diminuir o sofrimento dela, eu vou fazer. E eu não deixava a Bruna sozinha em momento nenhum. Ela está aqui para dizer se eu estou mentindo. Eu não permitia nem que o meu sogro e minha sogra levassem ela para o hospital. Eu todas as vezes queria levar a minha esposa para o hospital. E aí eu brincava com ela em algumas situações difíceis para tentar desviar o foco dos problemas. Então eu assumi isso para mim. Mas naquele momento da cirurgia, quando eu pedi para Deus: Senhor, deixa eu entrar pelo menos no quarto com a minha esposa, porque a hora que ela vê que ela perdeu as mamas, eu acho que ali ela não vai aguentar. E Deus não deixou. E eu fui para o carro e eu chorei sozinho naquele momento. E eu comecei a questionar Deus: por quê? Eu não estou te pedindo nem para curar minha esposa. Eu só estou pedindo para o Senhor: deixa eu ser aquilo que eu fui criado para ser. Uma coluna para minha esposa nesse momento. Para ajudá-la, para diminuir as dores dela. E eu voltei para o carro. E ali eu tive os meus dilemas com Deus. Só que no meio disso tudo, e isso que é o mais fenomenal, irmãos, Deus é inexplicável. Nós falamos algumas coisas sobre Ele, mas Ele é muito mais do que aquilo que a gente fala sobre Ele. E no meio desse deserto, nós vimos várias evidências de que Deus estava cuidando de nós. Várias. Quero chamar a Bruna para vir aqui. Ela que vai concluir essa mensagem, falando um pouquinho dessas experiências com vocês. Em seguida eu termino com a oração. Então, o sofrimento, ele é infligido sobre Satanás, Satanás, ele inflige o sofrimento sobre nós, mas Deus, ele predomina sobre esse para fins misericordiosos. E foi isso que aconteceu na minha vida, e eu tenho certeza que é com cada um que passa por um sofrimento. E eu gostaria de compartilhar agora algumas gotas de misericórdias que Deus permitiu que acontecesse conosco, especialmente comigo nesse processo. Eu trouxe algumas fotos aqui. Passa aqui.
Então, logo depois que eu descobri o diagnóstico, uma semana depois, eu fiz a primeira quimioterapia. Seriam 16 no total. E foi bem no inverno. E lá na região que a gente mora é muito frio no inverno. E a medicação é bem gelada. E como estávamos na época do Covid, todas as janelas do hospital ficavam abertas. Então entrava um vento muito forte e gelado. E eu sentia muito frio, porque a medicação ela entrava no corpo, ficava ali cerca de 3 horas, mais ou menos. Então, meu corpo ficava gelado por dentro e por fora. E Deus colocou, durante todo o tratamento, profissionais maravilhosos, com muita empatia, carinho. E uma das enfermeiras, eu lembro que na primeira sessão, ela encheu uma luva com água quente e colocou na minha mão. Naquele momento eu senti o carinho de Deus comigo, que Deus estava nos pequenos detalhes. Quando nós estamos passando por um momento difícil, nós ficamos muito sensíveis, claro que se permitimos, à voz do Espírito Santo. Então, tudo aquilo que acontecia comigo, mais pequeno que fosse, eu me sentia abraçada por Deus. E esse foi o primeiro cuidado dele comigo. Então, eu ia muito agasalhada, né? E também eu ia com essa proteção, com a máscara, porque eu não podia pegar Covid, porque a médica falou que o risco era muito grande, porque quando você faz quimioterapia, a imunidade vai muito para baixo. Então, qualquer infecção que você pegue pode te levar à morte. Então, eu sempre orava para Deus, para que Ele não permitisse que eu pegasse o Covid. Aconteceu de pessoas pegarem durante a quimioterapia e realmente falecerem. Então, Deus foi muito misericordioso comigo e preservou minha vida em todo momento. E eu peguei Covid faz pouco tempo, alguns meses atrás. E, como eu disse, eu precisava fazer 16 sessões de quimioterapia. E a agulha da quimioterapia, ela não é muito fina. Não sei se tem algum enfermeiro aqui, mas é uma agulha um pouco grossa. E as enfermeiras haviam me dito, conforme passasse as sessões, que a minha veia ia secar. Mas eu não dei muita credibilidade, pensei, não, comigo isso não vai acontecer. E eles têm o costume de colocar o catéter nas pessoas que fazem um tratamento quimioterápico de 2 anos. O meu ia durar apenas 6 meses a princípio, se nenhuma delas fosse adiada, então, no meu caso, não iriam colocar. Só que na segunda vez que eu fiz a quimioterapia, eles me furaram 6 vezes. E doía demais, muito mesmo. E foi muito difícil para mim. Nunca tive medo de agulha, mas daquela agulha eu tinha medo. E na 4ª sessão, eu lembro que, novamente, eles me furaram mais 6 vezes. E não podia, um profissional ele só podia furar 2 vezes de cada vez. Então, daqui a pouco, tinha vários profissionais ali tentando me furar. E eu via que eles estavam um pouco nervosos, porque não conseguiam encontrar minha veia. E eu lembro que, naquele momento, eu só abaixei a cabeça e comecei a chorar. Não falei nada para elas e eu orei. Eu falei, Senhor, não vou aguentar. Ainda faltam 10 sessões, eu não vou aguentar. Eles me furarem todos dessa vez, eu prefiro morrer do que ficar passando por isso. Foi então que uma das enfermeiras teve uma ideia. Esse aqui é o catéter usado em bebês. E ela falou, nós não temos o costume de colocar esse catéter em adultos, mas se você quiser, nós vamos colocar em você. Eu falei, claro, se não precisa me furar, né? Claro, precisava furar nesse momento, mas depois não precisaria mais. E eu fiquei, durante todas as sessões, com isso no braço. Eu precisava enfaixar ele, porque tinha que tomar bastante cuidado, porque era um risco de infecção, porque era um buraco que ficava sempre aberto. Então, o medicamento entrava por ali. E, a partir desse momento, eu vi também o cuidado de Deus na minha vida, que eu não precisaria mais ser furada. E também, aquelas injeções ali, eram injeções que eu precisava tomar na barriga, porque a minha imunidade, por algum motivo, ela nunca subia. O ideal era que, depois de 3 ou 4 dias, a imunidade começasse a subir novamente, mas a minha, por algum motivo, não subia. Então, a médica sugeriu que eu tomasse essas injeções. Eram 3 dias seguidos que eu precisava tomar a injeção após a sessão de quimioterapia. E essas injeções eram muito caras, era em torno de R$600 cada uma.
E o hospital disponibilizou também para mim. Então eu vi que isso também era um cuidado de Deus. Um outro cuidado também foi que eu tive o meu esposo e a minha família ao meu lado, me apoiando, também amigos. Eu soube de casos, na verdade muitos casos, que os maridos abandonavam a esposa, porque não querem, afinal, ter uma esposa sem as mamas. E graças a Deus, eu tive o apoio total do meu marido e também da minha família, que foi assim, contribuiu imensamente para a minha cura. E também aconteceu algo que alguns amigos da nossa igreja fizeram uma surpresa. Não sei se vocês sabem o que é uma carreata. Que vários carros vão na frente da sua casa. Então, eles foram... E eu moro longe da minha igreja. Eu moro cerca de 40 quilômetros. Então, eles fizeram um grande esforço e eles ficaram com cartazes lá fora. Foi muito lindo, emocionante. E... como estava na época do Covid, a gente não pôde ter um acesso assim físico, mas foi maravilhoso. E teve também alguns amigos de Portugal, aqui da Igreja de Espinho e também de Lisboa. Acho que eu não coloquei a foto, que me mandaram cartinhas e alguns presentes. E também isso contribuiu muito. E porque quando nós estamos passando por um momento assim, nós necessitamos muito de empatia das pessoas. E isso faz com que o nosso desenvolvimento, nosso tratamento ocorra melhor. Então, se você conhece alguém que está passando por algum momento difícil, seja empático com essa pessoa. E, além disso, nós ganhamos um ensaio fotográfico. Quem me segue nas redes sociais sabe que eu adoro tirar fotos. E ele mandou uma mensagem dizendo se nós gostaríamos de registrar esse momento. E nós registramos. Eu nunca tive vergonha da minha careca, porque eu sabia que aquilo era algo passageiro e era algo que Deus estava atuando na minha vida. E aqui foi o dia da cirurgia. Foi o momento que eu fiquei mais feinha, né? Já não tinha mais cabelo, já não tinha sobrancelha, não tinha cílios, não tinha nada. E eu estava plena, como vocês podem ver. Não por mim, porque eu não conseguia nada, mas eu creio que pelas orações. Quero até agradecer a vocês, que tenho certeza que oraram muito por mim. Por causa disso, eu podia estar até feliz nesse dia. E ali do lado foi o meu último dia de radioterapia. Eu precisei fazer 27 sessões. E todos os dias eu orava para Deus, a cada sessão, para que não queimasse a minha pele. Porque de todos os danos já causados, eu pensava, Senhor, por favor, a pele não queima, por favor. E acreditem, 27 sessões e eu não fiquei com nenhuma queimadura. E também, por causa do expansor, correria o risco de a minha pele grudar na costela por causa da radioterapia. E eu não consegui fazer a reconstrução. Mas, pela graça de Deus, eu consegui colocar o expansor depois de 1 ano e ocorreu tudo bem. E creio que vocês devem estar se perguntando, né? Mas em que etapa ela está do tratamento? Então, hoje eu estou com os expansores nas mamas. O médico já inflou e eu já estou preparada para a última cirurgia, que é a colocação da prótese de silicone definitiva. E, pela graça de Deus, a cirurgia já está marcada. Então, nós vamos voltar para o Brasil e eu vou fazer a cirurgia no início de novembro. Então, peço que continue orando por mim, que falta só mais uma etapa e que, pela graça de Deus, eu estou curada. Amém. Só dando uma informação, na última consulta que a Bruna teve, o médico falou para ela que, pelos diagnósticos e por tudo que ele viu, de que ele não podia bater o martelo, mas, vocês entendem essa expressão, bater o martelo? Não podia dar sentença ali, mas que ela estava praticamente curada, que não havia mais assim possibilidades. Dentro do período que eles analisam do tipo de câncer dela, a chance de voltar, pelo menos, era muito pequena. E louvado seja Deus por isso. Muito obrigado por todos vocês que oraram. Nós teremos uma mensagem musical agora. E enquanto o nosso querido irmão exaltará o nome de Deus, nós gostaríamos de que, assim como temos feito a cada noite, você que ama as Escrituras e deseja que esse livro te eduque, te discipline, te exorte, te oriente e, acima de tudo, te salve.
enquanto ele canta, se coloque de pé para que a sua decisão seja mais uma vez escrita no seu livro da vida lá no céu. Quanto almejo ver a Cristo, ver-lhe o rosto, que prazer! Quando enfim no lar eterno poderei para sempre o ver, face a face hei de vê-lo, quando vier em glória e luz, face a face lá na glória, hei de ver meu bom Jesus. Muito ao longe já o avisto, vejo como por um véu, mas desejo em breve vê-lo face a face lá no céu, face a face hei de vê-lo, quando vier em glória e luz, face a face lá na glória, hei de ver meu bom Jesus. Oh, que encanto estar com Cristo, onde já não há mais dor, livre de qualquer perigo, desfrutando o seu amor, face a face hei de vê-lo, quando vier em glória e luz, face a face lá na glória, hei de ver meu bom Jesus. A história terminou hoje, mas a semana de oração ainda não, né? Então eu espero você aqui amanhã. O assunto de amanhã tem relação com algo do que falamos hoje. Esses grupos que querem subverter a igreja adventista, alguns deles têm dito que a mensagem do decreto dominical e de Apocalipse 13 já não cabe mais na interpretação profética da igreja nessa geração, que já se tornou uma alucinação e que nós já deveríamos adotar uma outra interpretação dessa profecia. Portanto, nosso tema de amanhã se chama A Lei Dominical ou Decreto Dominical é uma falácia? Ou será que ainda há razões para continuarmos acreditando nessa profecia? Eu espero você aqui amanhã e nós daremos algumas respostas através do estudo da palavra e de evidências que estão acontecendo ao nosso redor. Feche os seus olhos e vamos orar. Bondoso e todo-poderoso Deus, que o Teu nome seja louvado, que o Senhor seja exaltado e adorado na beleza da Sua santidade. Pai, nós agradecemos por Sua bondade, amor e misericórdia em permitir que este livro, a Tua palavra, resistisse às perseguições, a toda tentativa de destruição ao longo da história
e alcançasse a nossa geração, o nosso período da igreja vivendo nesse mundo, onde nós podemos ter acesso a tantas e tantas Bíblias que eu me arriscaria a dizer que todos nós temos aqui ao menos 2 exemplares em nossos lares. Isso é um privilégio que muitos que viveram antes de nós não tiveram. Esse livro ele ainda é extremamente atual e essa carta que Paulo escreveu para Timóteo se demonstrou absolutamente contemporânea, onde Paulo abriu os olhos do seu jovem discípulo e também os nossos para o tempo que vivemos, tempos difíceis, assombrosos, onde coisas estranhas estão acontecendo, mas que principalmente no seio da igreja nós vemos coisas que são impensáveis. Pessoas que amam o dinheiro, que amam os prazeres, que amam a si mesmas acima de tudo e que têm uma aparência de piedade, mas que usam dessa aparência para ludibriar outros com o espírito extremamente inclinado às suas paixões, a abraçarem ideias que são condenadas por Tua palavra. Eles distorcem a verdade, Senhor. Mas a Bíblia também nos diz que nós não precisamos nos desesperar, porque o Senhor ainda continua no controle da sua igreja. Se existem pessoas tentando destruí-la, o Senhor Jesus é o fundamento dela e a sua rocha é inabalável. O diabo pode vir com tudo, mas Jesus Cristo disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu peço ao Senhor que o Senhor sustente a tua igreja, e que mesmo vivendo em meio a essa confusão, que o Senhor continue levantando e sustentando aqueles homens e mulheres que são dignos de ser seguidos pelo seu exemplo, pelos seus ensinos, por sua conduta, por seus sofrimentos, por suas aflições, enfim, Senhor. Mas que acima de tudo, pelo compromisso dessas pessoas com as sagradas letras, que nada, absolutamente nada nesse mundo nos afaste do poder, da autoridade, da palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso. Nos ajude a amá-la e que a Bíblia seja recebida por nós e em nós como um livro inspirado por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a educação, para a orientação e a prática na justiça, para que todo homem e mulher de Deus sejam aperfeiçoados nos caminhos do Senhor até a volta do Senhor Jesus. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.